Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A AR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe? Qual setor ele é? Quem é a gestora? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Contamos atualmente com 3.651 inscritos e temos o objetivo de chegar a 5.000 até o final do ano ou até o final de janeiro. Contamos com sua ajuda aí nessa meta. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e descubra. Você vai ver que o valor de membro é baratinho, não vai te onerar, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença. Tornando-se membro, você vai principalmente estar apoiando o crescimento do canal, apoiando financeiramente. Além disso, você vai participar do grupo fechado de Telegram, além de ter acesso antecipado a vídeo e diversos outros benefícios. Eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros. Júnior Química, Vilmar, ele renovou o seu clube de membros, ele apoiou novamente, a Dali Evany e o Elian Ramos. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão apoiando o canal. Vamos à frente. Esse fundo imobiliário ele é do setor de recebíveis imobiliários. Ele é um fundo que foi lançado no mês 10 de 2019 na base de R$100. Então ele tem mais de 2 anos já aí. Atrio é a gestora, títulos e valores imobiliários, ele tem uma liquidez mediana para baixa, 344 mil por dia. Para pequenos e, na minha opinião, até médios investidores, não vejo problema para entrar ou sair do fundo. Contudo, se a pessoa precisar movimentar entre 45 mil e 50 mil para cima, pode ser que enfrente dificuldade para entrar ou sair do ativo. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele não está no IFIX e ele conta com 1.048.000 cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado próximo ao seu preço justo, está sendo negociado a 0,99, apesar de que, acredito eu, que esse PVP esteja errado. Talvez o desconto seja um pouquinho maior, na minha opinião, algo em torno de 3 a 4%. Então é mais do que esse 1% que ele está aqui. Como assim, Amu? Vou explicar já já. Então é um fundo que tem patrimônio, ele é pequenininho, tem 99 milhões de patrimônio e o mercado está disposto a pagar 98 milhões. Então explicando a minha opinião, olha só. O fundo foi lançado por R$100. Mesmo que haja um desconto no patrimonial, acredito que o fundo tenha de patrimônio pelo menos algo em torno de 96, 97 reais. Então, como atualmente ele está aqui, que as cotas valem 94, mas por que então está dando essa diferença, Amu? Está dando diferença em relação à marcação a mercado, da curva de juros, dos CRIs. Tá? Como a curva de juros agora está jogando as taxas para baixo, os CRIs estão sendo marcados a menor, e esse fundo também tem um percentual grande de fundos imobiliários no seu portfólio. Então, os fundos imobiliários da carteira do fundo devem estar sendo marcados a menor. Então o fundo vale 94,47, está sendo negociado a 94, ou seja, próximo ao seu preço justo. Tendo o mês 10 como referência, o fundo conta com 4.574 cotistas. Já antecipo para vocês o seguinte, faltam ainda 2 aportes na carteira do canal, na carteira pública, do 0 aos 1.000, e ano que vem esse canal vai passar a ter a série vai continuar, mas agora dos 1.000 aos 10.000. E esse fundo imobiliário é um dos fundos de papel que eu pretendo que ele esteja na carteira do canal. Então, caso você queira saber os outros ativos que eu pretendo ter, acompanhe a série do 0 aos 1.000 com pouco dinheiro, porque a gente já está chegando em R$1.000, ó, com vários aportes semanais e consecutivos. Acompanhe lá que está bem bacana a série. Vamos à frente. Aqui a gente observa o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente, ó, R$94, chegou a ter fundo de 87 e chegou a ter como máximo 113, tudo isso no último ano. Quando o fundo foi lançado, lá em 2019, ele foi lançado próximo do momento eufórico, então o fundo foi lançado ali a 100. Note que é um fundo que não se destacou quando ele foi lançado, ó, atingiu 108, acredito eu que seja pouco ágil em vista do mercado, teve só, entre aspas, 8% de ágil. Depois que o fundo foi lançado, ele ficou meio que lateralizado, vem o momento pandêmico, joga as cotas lá para baixo, chegou a beliscar patamares de R$54, ó. Entre aspas, o fundo se recupera rapidamente, fica lateralizado entre patamares de R$72 e R$85. O fundo vem em ascensão, um crescimento interessante,
E tudo isso a gente vai ver o porquê, tá? Daqui a pouco eu vou falar, na minha opinião, o porquê que esse fundo começou a crescer aqui. Então ele beliscou novamente R$114 por 2 vezes esse ano e teve uma queda considerável mais ou menos em julho. Julho todo o mercado começou a ter uma queda, só que o fundo se sustentou. Ele está lateralizado aqui nesses patamares aqui de mais ou menos R$96, ó, um pouco acima, um pouco abaixo. Ele está lateralizado nesse patamar. Vamos à frente. Tem alguns investidores que pretendem, que gostam de investir em ativos que tenham pelo menos 5 anos. É muito difícil você encontrar fundos de papel que possuam 5 anos de tempo aí de existência, raríssimos. A grande maioria surgiu de 2019 para cá. Então esse fundo tem 2 anos, como ele vai falar lá dentro do relatório gerencial, e a gente pôde comprovar ali. Então ele já tem quase... Outros investidores querem que o fundo tenha pelo menos 3 anos de vida. Então esse fundo já tem 2. Então ele já tem um pouquinho de histórico. Em vista de entregas, o que a gente observa? Que o fundo vem numa crescente. 2020 foi um ano complicado para ele. Talvez por isso em 2020 as suas cotações não tenham disparado. Mas 2021 é diferente. Note o seguinte, ó, 1,47. Então o fundo entregou, agora, duas últimas entregas estão em entrega boa, mas já teve outras entregas atípicas. O fundo vem entregando uma média bem aceitável, bem interessante. Esse fundo já passou por 2 subscrições e a última ocorreu entre maio e junho do corrente ano. Vamos à frente. Aqui a gente vê as últimas entregas do corrente ano, ó, do ano presente. Então a gente observa o seguinte, o fundo saiu de 80 centavos, olha como ele evoluiu, 1,19, 1,10, 1,14, patamares bem expressivos. Vem com esse atípico aqui de 1,76, provavelmente era o excedente do semestre, ó. Ele foi fazendo o caixa, não precisou gastar, entregou tudo no excedente do semestre. Então a gente observa de novo, 86, 91, 1,11, 1,40, 1,47. Pode ser que... em janeiro, vem um anúncio de excedente aí novamente. Temos que aguardar para ter certeza e exatidão. Além disso, o que a gente observa também? Os yields do fundo saíram de 86 para atualmente 1,56. E isso não se deu assim. Note que ele era 92, subiu e depois voltou para patamares de 94. Então, esse yield teve um bom aumento porque teve uma boa diferença de entrega nos rendimentos do fundo aí. O último anúncio de 1,47 representa 1,56 e o fundo vem com yield acumulado aí, ó, de 14,83%, que é altíssimo e bem interessante aí, ponto positivo aí. Vamos à frente, tá? Aqui a gente vê apenas 4 gestoras, 4 fundos têm o AR11 no seu portfólio. Esse MATV, confesso que não conheço. Aí é o da Rect, o Mori e o MFI. Todos esses 3 aqui a gente tem vídeo no canal a respeito. Se vocês quiserem saber, basta digitar o código do fundo, espaço Amu Invest, que você acha vídeos desses fundos aqui no canal. E se não encontrar, pode deixar a sugestão que a gente tenta providenciar aí. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e o gestor fala: no dia 29/10, o fundo completou 2 anos. Ponto interessante aqui, ó. Nesse período, a variação do IFIX está menos 4% negativa durante esses 2 anos. A variação da cota mais dividendos está positiva em 14%. Então, sim, enquanto o IFIX está negativo, lógico que o IFIX teria que fazer com a distribuição dos dividendos também, né, para ficar mais justo, mas com a distribuição dos dividendos, o fundo teve uma rentabilidade positiva. E se levar em conta o CDI, ele teve 3 vezes mais de rendimento do que o CDI do período. Ele faz um resumo aqui da carteira, 60% em CRIs, 38% em FIIs. Então note que hoje 40% da carteira é muita coisa. E como os FIIs estão depreciados, 40% da carteira pode estar impactando no resultado das cotas aí. Por isso que eu digo que o patrimônio, na minha opinião, não é aqueles R$94 lá, pode ser um pouquinho mais. Vamos à frente aí. Aqui a gente já vê o portfólio total do fundo. Ele traz os CRIs que ele tem em seu portfólio e aqui ele traz os FIIs que ele tem no seu portfólio. Então, assim, eu já disse algumas vezes que, na minha humilde opinião, e a gente vê isso na imensa maioria dos fundos imobiliários e tal, que não é interessante que o fundo invista mais de 10% em um único ativo. E a gente vê o fundo com esse comportamento, ó. Então vamos pegar o que tem mais destaque aqui, assim, maior percentual. Então, dentro da carteira de CRIs, esses 2 CRIs aqui, ó, são os que representam mais, ó, 10% e 8%. Note que
não extrapolou os 10% que seria saudável. E em FIIs, também está mais ou menos esse patamar, ó. Sendo que o Canip e o KNSC são os que têm maior quantitativo de exposição, com 10% e 7%. Caso você queira ver a carteira do fundo, você pode pausar o vídeo aqui e ver com atenção. O que eu sinto falta aqui? Eu sinto falta de mais informações a respeito desses ativos. A gente vai ver mais informações à frente, mas eu acho interessante se tivesse aqui o LTV, se tivesse o fluxo de caixa, a inadimplência, coisas nesse sentido, né? Da carteira de CRIs. Mas vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente observa o seguinte, ó, total. Então hoje, como a gente já viu lá atrás, 60% está em CRIs, 38% em FIIs, 1,4% em compromissadas, que significa que ele vai estar compromissado esse dinheiro para gastar, tá? Não está em caixa, e ele tem 0 em caixa. Aqui a gente vem em valores, em quantidade, ó. Então quase 60 milhões em dinheiro em CRIs, quase 38 milhões, mais de 38 milhões em FIIs, e o dinheiro que está lá compromissado com algum valor que ele vai pagar, 1.200.000. E em caixa o valor nem chega a ser mensurado, porque R$5.000 em caixa, frente a um patrimônio de milhões, não é nada, tá? E olha que interessante, eu gosto sempre de ver situações nesse sentido. Por que eu vejo alguns influenciadores, alguns youtubers, né, meio chateado com fundos de papel que começam a investir em FIIs? Com certa razão, assim, se a gente for olhar pelo lado financeiro, tem razão. Note, olha o quanto o fundo tem de CRIs. Ele tem 60% do seu portfólio em CRIs. Só que os CRIs representam 75% do resultado. Agora imagina se esses outros 38% também estivessem alocados em CRIs. O quanto que não seria o resultado do fundo? Seria muito melhor do que está sendo hoje. Compreende o que eu quero dizer? Então, se esse recurso aqui vem para a crise, ele estaria tendo um resultado muito maior do que ele tem hoje. Então, de uma certa forma, é interessante que o dinheiro esteja alocado em crise, né? Porque isso daria um rendimento bacana. Lógico que, se o fundo tivesse posicionado em FIIs, com desconto, esperando um aumento das cotas para vender com ganho de capital, então isso pode sim ser uma oportunidade, né? Mas, pelo menos neste momento agora, olhando para um cenário agora, CRIs estaria rendendo mais do que FIIs. Temos que aguardar para a gente ver no futuro o que o fundo pode ganhar com possíveis ganhos de capital em venda. Enfim, de tudo que o fundo possui, ó, esses dois gráficos aqui, eu vou comentar aqui por baixo. Ó. Vamos lá. O fundo tem 42% do seu portfólio em IPCA e a sua taxa média de IPCA, ó, é 9,49%. Ele tem mais 17% ali em IGPM, com taxa média de IGPM mais 10%. E, por fim, o fundo vai ter 1% em CDI mais 1,25%. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte. Ele traz por IGPM os ativos que ele tem. Então, ele tem só 4 ativos em IGPM, que representam 3,4%. Então, o IGPM está bem contrabalanceadinho aí, bacana, mas aquilo que eu falei lá atrás. Seria interessante que ele trouxesse mais detalhamentos assim, quanto LTV ou informações de inadimplência ou não. Acho que seria mais interessante para a gente. Já em IPCA, ele tem mais ativos ainda. E aquele lá com exposição de 10%, outro de 8%, mas ainda assim estão todos os ativos que ele tem de IPCA aqui também. Um por um eles aí, achei bem interessante a forma como ele traz também por ativos, né? Vamos à frente. CDI. Por CDI também ele só tem um único ativo. Tá? 1,25%, 1,14% aí. E aí essa informação, no vídeo anterior, um ou dois vídeos anteriores a esse, eu faço o seguinte comentário. Sobre inflação, CDI, situações acumuladas. Atualmente, a nossa Selic foi para 9,25%. Só que olha só, pessoal. A Selic era 2% no início do ano. Então, olha o quanto está de acumulado da Selic. 2,99% nesse ano. O ano passado deu 2,76%. E se a gente pegar os últimos 12 meses, ela está acumulada em 3,35%. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês, pessoal? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu vi gente que, por exemplo, me criticou quando eu disse
que eu me sinto confortável em investir em ativos de tijolos que me rendam 0,6% ao mês. 0,6% acumulado, juros sobre juros, vai dar mais ou menos 7,5% ao ano. Note que agora, mesmo com a alta, ainda está dando um spread de mais de 4%. Entende o que eu quero dizer? Outro ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: será mesmo que a Selic vai ficar disparada acima de 2 dígitos durante muito tempo? O histórico médio de inflação no Brasil é de 5 a 6%, ou seja, a Selic também orbita nessa casa de 5 a 6%. Então, assim, mesmo que a Selic média fique em 5, 6%, ora, só de dividendos médios de um fundo de tijolo que te dê 7,5, você já vai estar tendo um spread de diferença de 1,5, fora uma possível possibilidade de rentabilidade de ganho na cota do fundo imobiliário. Também pode ser pelo menos mais 1, 2% ao ano aí, em um bom fundo, tranquilamente ele atinge isso. Dito isso, é nesse sentido que eu falo que fundos de tijolos eu fico confortável em receber 0,6. E hoje, bons fundos imobiliários de tijolos estão tendo uma possibilidade de média de 0,7. Então o que acontece? Você consegue comprar tijolos com a taxa maior do que o que para mim seria aceitável, 0,7. Além disso, cotas descontadas. Então, poxa, eu não vejo cenário melhor para comprar tijolos do que agora. É baseado nisso que eu estava falando. Então, não é muito interessante você se posicionar apenas em fundos de papel nesse momento. É bom, papel é, mas tijolos têm um grande potencial aí no médio e longo prazo. Ponto interessante aqui, o que o fundo pretendia ter. Ele queria chegar em novembro com 90% do seu capital em CRIs, alocados em CRIs, 5% em FIIs e mais 5% em caixa. E a gente observa que provavelmente o próximo relatório gerencial, dificilmente eles vai se desfazer de toda essa posição. Então ele fechou aqui com 60, 38, 1,41. Vamos ter que aguardar o próximo relatório gerencial para a gente ver como é que vai estar isso aqui mais atualizado, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê da primeira. Eu fiz um vídeo, acho que esse já é o terceiro ou quarto vídeo desse fundo. Mas nos últimos vídeos eu tinha enfrentado dificuldade de achar. Como agora já estou conhecendo mais o relatório gerencial desse fundo, ficou um pouco mais fácil para mim. É diferente o jeito que ele traz o seu DRE. Então o que acontece? O que o fundo cobra? 0,14 de taxa de administração, 0,5% de gestão, mais 0,4% de consultoria, que no total está dando 1,04%, umas taxas aceitáveis, que tem fundos aí que cobram 1,2%. Ele cobra 15% do QCD e IPCA mais 2%. Eu achei meio salgadinho, mas é justo, porque pelo menos está indexado ao IPCA, melhor do que alguns fundos que trazem 100% do CDI, né? Mas bacana, vamos lá. Em outubro, o fundo receitou 1.600.000. De onde que veio esse recurso? 1.200 de CRIs, 380 de FIIs, 229 mil de compromissadas, não teve outros ganhos e provavelmente ganho de capital, e as despesas totais do fundo formaram 121 mil. Antes de eu abrir os cálculos e mostrarem para vocês, o que eu quero mostrar é isso aqui para vocês, ó. Vamos lá. Vamos olhar alguns meses aqui. Olha aqui o seguinte, ó. Agosto, 186 mil de despesas e 1.100.000 apenas de receitas. Ponto assim, aqui pesou bastante as taxas, tá? As despesas do fundo. Vamos lá, mais um mês, ó, 100 mil e apenas 749 mil aqui de receita. Provavelmente aqui pesou bastante as taxas, tá? Continuando, vamos ver mais aqui. Novamente, ó, 392 mil de despesas, 1.100.000 de receita. Então, assim, provavelmente, inclusive, aqui deve ter sido cobrada a taxa de performance, porque a gente vê que é o mês que teve um desbalanceamento muito maior do que os outros meses. Então, o que tem que ficar atento, assim, seria interessante se a gente tivesse o acumulado. Provavelmente pode até ser que tenha, porque o fundo ele teve mais coisas aqui que eu cortei, ele traz os últimos 12 meses, tá? Mas seria interessante ver o total que as taxas têm sido cobradas. Nos próximos relatórios, eu vou me atentar para ver se eu trago pelo menos isso. Mas vamos calcular tanto esse mês aqui, ó, atual, quanto esse mês que teve um impacto maior, que foi em junho, para a gente ver o que essas despesas têm impactado. Vamos lá, ó. 121.586 vezes 100, dividido por 1.643.798.
Então, no mês atual desse relatório, as despesas representaram 7,4%, uma taxa totalmente aceitável, tendo em vista que, para mim, eu acho justo que o fundo fique com, no máximo, 15% do que ele receita. É o máximo que eu acho que é justo para o gestor ficar. Vamos ver em junho o que essas despesas representaram. Vamos lá, ó. Aqui foi 392 mil vezes 100, dividido por 122. Então, ó, aqui ficou bem salgado em junho, bem mesmo. Impactou 35% das receitas em junho. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar ver todos os meses o total, para a gente ver se, no geral, essas taxas não estão extrapolando os 15% que eu reputo ser saudável, tá bom? Vou me atentar em relação a isso, porque isso aqui para mim é algo que beira o absurdo, né? 35% das receitas ficar na mão do gestor, complicado, né? Vamos à frente aí, vamos lá. A gente observa também um crescimento do número de cotistas, ó. Ele estava bem lateralizado em patamares de 2.000, mas quando o fundo começa a ter boas entregas, ele começa a disparar e atinge atualmente 4.500 cotistas. Ponto positivo aí, vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do AR11 são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta para nós o que vocês acharam desse fundo imobiliário. Confesso o seguinte, a princípio ele vai estar na carteira do canal. Eu vou dar uma olhada com calma a respeito dessas taxas gerais. Se extrapolar os 15%, tá fora da carteira do canal. Não tô nem aí. Tá bom? Então, se no geral extrapolar os 15, não quero nem saber. Eu vou me atentar em relação a isso, porque esse é um critério meu e eu não abro mão desse critério para a imensa maioria dos fundos aí. Gostaria de pedir e reforçar esse meu ponto de vista. Não é indicação de compra, venda, manutenção do ativo. Por favor, comenta o seu ponto de vista, o que você achou do fundo. Você gostou? Você teria? Você achou diversificado? Você achou muito arriscado? Comenta, que é muito importante seu comentário para nós. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a chegar nos 5.000 inscritos. Muito obrigado a todos os membros. Se você quiser também nos apoiar financeiramente, ficarei imensamente grato. Muito obrigado mesmo a todos os apoiadores e os membros do canal. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todos os inscritos também no canal. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e fui! Artlist.io Music licensing reimagined.